No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta quinta-feira. Hoje é dia 17 de outubro de 2024. Que Deus abençoe você e a sua casa. Para você que acompanha na Rádio Betel, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente continua aqui com o programa Nossa Voz, com o Minuto da Unicidade. Veículos que estão a serviços da verdade. Nenhuma mentira ela provém da verdade. A verdade é absoluta, diz a palavra de Deus. A mentira sobre a verdade ela cairá, mas a verdade ela sempre permanecerá de pé. Voltando aqui a falar sobre as incongruências, as incoerências trinitárias, a doutrina da Trindade, que uma vez quando ela vai se afunilando, a teologia cunhou um termo, através de Agostinho de Hipona, o famoso filósofo da Idade Média, Santo Agostinho, que é um mistério. Mistério por quê? Porque chega um momento em que não há saída, tem que ter explicação para determinadas questões. Dentre as definições teológicas que foram também cunhadas ao longo dos tempos, há questões divergentes dentro da própria teologia trinitária. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que são 3 em 1. A Trindade ela é assim, não é três, não são 3 pessoas, são 3 dentro de 1. Outros dizem que é 1 em 3. Outros termos que a gente já ouviu falar e aborda constantemente aqui, termos teológicos para quem se debruça sobre o tema, sobre o assunto. Não é 3 em 1, não é 1 em 3, é um Deus triuno. É uma triunidade, não é trindade. Não é triunidade, é um Deus trino. Não é triuno, é trino. E aí vai um monte de versões para, no fundo, dizer o mesmo. A mesma definição, vai tudo terminar, melhor dizendo, sinalizar, apontar para a Trindade. Agora, um termo que foi desenvolvido aqui no Brasil, isso é novo, tá? Novo que eu digo aí, 20 anos para cá, por Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele desenvolveu uma tese publicada nos seus livros, e inclusive Malafaia hoje não participa mais de debates teológicos, ele parou. Eu acho que um dos últimos mais acirrados, um dos últimos debates, hoje é Jadson, inclusive, informações que eu tenho do ramo, ele não vai mais a debates teológicos, não participa mais. Então, eu tive o privilégio de estar juntos, de ser um dos organizadores, de trabalhar para que acontecesse o debate que teve no ano de 2006, na Rádio Melodia, e lá ele confirmou uma tese que ele mesmo inventou, desenvolveu, melhor dizendo, para a doutrina da Trindade, que Deus seria um Deus único, porém com 3 personalidades. Essa vertente teológica é do próprio Silas. Ele participou no debate em 2006, eu estava presente, fui um dos que manifestamos o apoio, trabalhamos nos bastidores para que acontecesse, participaram do debate Malafaia, Pastor Pedrão, na época Pastor Pedrão recentemente tinha sido um dos ganhadores lá do programa No Limite da Globo, foi um dos pioneiros na primeira edição do programa, e pastor Gilberto Lopes Gonzalez, colombiano, e o pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, pastor Juan Carlos Aguilar. Eu vou colocar aqui, para você não ter a menor dúvida, um trecho desse debate. Eu vou deixar o link na descrição, do vídeo, para você que acompanha no YouTube, você que está me ouvindo pela rádio, corre lá no canal Minuto da Unicidade, canal pequeno, onde a gente coloca os nossos áudios lá em forma de vídeo para você assistir, para você ouvir e ler lá os comentários, comentar. Você que discorda, às vezes não tem acesso aqui para falar comigo, um pouco difícil, vai lá, deixa o comentário lá na internet, faz o debate acontecer lá. Essa é a tese
do Silas Malafaia. Um Deus com 3 personalidades. Ouça ele falar no debate esse trecho. Eu volto em seguida. Muito bem, estamos discutindo nesta segunda-feira. É bíblico afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? A primeira opinião do pastor Silas Malafaia. Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu sou psicólogo e sei o que é uma esquizofrenia. Deus é uno quanto a número e Deus é trino quanto a personalidade. E por que um Deus trino quanto a personalidade? Porque a Bíblia trata o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas. Nós cremos que Deus é uno em essência. Em personalidade ele é 3, porque a Bíblia trata com pronomes pessoais, senhores. Isso é vernáculo. Você ouviu aí? Com 3... E ele diz mais, eu sou psicólogo, né? Nesse debate, ele afirma que é psicólogo, porque ele foi acusado de ser um Deus esquizofrênico, né? Teria falado, pastor, um Deus que sofre de esquizofrenia. E aí o Silas, não, eu sei o que é uma esquizofrenia e tal, etc. Não é o caso. Bom, se uma pessoa com 2 personalidades, ela tem problema, imagina com 3. É claro que tem gente que tem mais de 3 personalidades, depende de onde ele se acomoda, né? Então, essa tese trinitária, defendida e desenvolvida e publicada em artigos, livros do pastor Silas Malafaia, ele mesmo chama para si a autoria desta tese. Muito bem, mas vamos lá. O que diz a palavra do Senhor sobre essa questão de, quer dizer, Deus tem 3 personalidades? Como assim? Uma personalidade dele é pai, outra personalidade é filho, outra personalidade... Como assim? Vamos ouvir o próprio Deus perguntar para ele se ele tem 3 personalidades. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vou ler aqui dois versículos para não me estender muito sobre o assunto, mas aqui o versículo diz, o primeiro versículo que eu vou ler para você. Malaquias 3,6 que diz, porque eu, Yahvé, né, o Senhor, Jeová, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, vocês não são consumidos. Por quê? Porque eu não mudo. Eu não mudo. Ele é o mesmo. Por isso, lembra lá o autor aos Hebreus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. É o Deus. Ontem significa passado. Hoje, presente e eternamente, para sempre, futuro. Ou seja, entendeu? As fases do tempo. Então, ele não muda. Ele é imutável. Inclusive, Charles Spurgeon tem um artigo muito importante que fala sobre a imutabilidade de Deus. Então, um Deus com 3 personalidades, com qual dessas que você vai se relacionar? Aí entra a heresia de Benihim, bom dia Espírito Santo, porque o Espírito Santo reclamou, porque todo mundo fala do Pai, todo mundo fala do Filho, e deixando o Espírito Santo de lado, né? É em nome de Jesus para lá, em nome de Jesus para cá, né? Ora em nome de Jesus, expulsa o demônio em nome de Jesus. Cadê os outros? Ninguém fala nada? Aí o Espírito Santo teria reclamado com Benihim. Leia o livro dele, veja o que ele fala sobre o tema, e aí você vai entender melhor. Mas Deus não muda. Se Deus não muda, como é que a gente pode, o homem, chegar e falar assim, não, Deus tem 3 personalidades. Que tese é essa? Essa tese não encaixa nas questões teológicas, a menos que seja a questão trinitária, porque é confuso mesmo. Ninguém entende isso. Tanto é que Agostinho de Hipona, você pode pesquisar, recebeu a missão para resolver esse problema e falou, não dá. Teve uma revelação, né? Teve um sonho, né? Apareceu em sonho um menino pegando água da praia. Você lê aí o sonho de Agostinho. Pesquisa na internet também. Tem todas as informações aí. Hoje a gente não carece de falta de informação rápida e fidedigna. Basta ter disponibilidade, boa vontade para pesquisar. Então Deus não muda. Essa tese ela é com um versículo só pulverizada. Mas eu vou ler mais um. Para a gente finalizar aqui, para você entender melhor. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17. Deus não há mudança nele e nem, além de não há mudança, não tem nem sombra de variação, nem possibilidade de variar. Então, eu discordo veementemente, não somente eu, mas a Bíblia discorda desta tese de um Deus
Deus é um só, uma pessoa só, com 3 personalidades. Isso é trino, porque tem 3 personalidades. Não, isso não existe mesmo, só na cabeça realmente de quem ignora as Escrituras, se apega a tradições. Por isso Jesus sempre falou com os fariseus, né? Vocês invalidam as Escrituras por causa das vossas tradições. Por causa das tradições, se deixa o monoteísmo bíblico de lado, abraça-se um monoteísmo que é mais para triteísmo do que monoteísmo, por causa da tradição. A Trindade é uma tradição, né? Uma tradição católica, que existe há 1.700 anos, desde o Concílio de Nicéia, que acabou lá no ano 325. Então, já faz, indo exatamente para o ano que vem, 1.700 anos redondinhos, que foi finalizado o Concílio de Nicéia, e a Trindade, por intermédio de Constantino, imperador de Roma, passou a fazer parte do calendário oficial do Império Romano, da religião romana, da religião católica. E, meu amigo, pesquise, quem não aceitou isso pagou com a própria vida. A exemplo de Calvino, que no ano de 1533 mandou matar na fogueira o seu grande amigo dos cursos teológicos, Miguel de Servet, por discordar das teses trinitárias de Calvino. Está na história, inclusive o livro que eu escrevi fala sobre esse episódio, tem datas, o momento exato, causou revolta nos humanistas europeus da época. Muita gente não gostou dessa atitude reprovável de Calvino, que hoje é adorado, reverenciado aí no meio evangélico. Mas procure a história que você vai ver as mãos desses homens sujas de sangue, inocentes, daqueles que falaram, não é bem assim. As Escrituras, elas são fidedignas. Por isso Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, está nas Escrituras, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Deus, não é o Filho de Deus não, Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Por isso nós estamos aqui incansavelmente, aproveitando, não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui falando sobre isso, não sei qual é o nosso tempo na terra para falar sobre isso, mas a gente fala com muito carinho, com muito amor no coração, com o intuito única e exclusivamente fazer você se conscientizar, buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.